Sabe aquela pergunta, para que a gente faz tudo o que faz? Pois é uma daquelas questões que existem desde sempre, né? E hoje a gente vai embarcar numa jornada seguindo os passos de ninguém menos que Aristóteles. Ele tentou decifrar isso, sabe? Rastrear de um jeito bem lógico qual seria o objetivo final de todas as nossas ações. Parece uma pergunta gigante, né? Tipo, qual o propósito de tudo? Mas foi exatamente daí que Aristóteles partiu. Ele começou a olhar em volta e percebeu uma coisa. Parece que tudo que a gente faz, desde a coisa mais simples até a mais complexa, tem um porquê, tem um objetivo. E ele escreveu tudo isso num livro chamado Ética a Nicômaco. Mas, olha, não é um livro de filosofia comum. É mais como um mapa, um roteiro. É como se o Aristóteles nos convidasse a seguir o raciocínio dele, passo a passo, para a gente descobrir qual é o grande alvo da vida. Então, a primeira pista dele é bem simples, mas genial. É o seguinte: toda e qualquer ação mira em algum tipo de bem. Pensa bem, a medicina busca o quê? A saúde. A estratégia militar? A vitória. Cada coisa que a gente faz é para alcançar algo que a gente considera de alguma forma bom. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque esses bens se organizam numa espécie de escada, uma hierarquia. Por exemplo, fabricar uma cela é um bem, certo? Mas para quê? Para praticar a equitação, que por sua vez serve à estratégia militar que busca a vitória. Tá vendo? É uma corrente, uma coisa levando a outra, sempre para um objetivo maior. Aí vem a grande sacada. Se essa corrente não for infinita, ela tem que parar em algum lugar, né? Tem que existir um objetivo final, um ponto final. Algo que a gente deseja não para conseguir outra coisa, mas que a gente deseja por si mesmo. E é isso, esse objetivo supremo que o Aristóteles vai te chamar de sumo bem, o bem maior. Ok, existe esse tal de sumo bem, mas que nome a gente dá para isso? Aristóteles notou que, pelo menos no nome, todo mundo parecia concordar. Tinha uma palavra que todo mundo usava, da pessoa mais simples à mais culta, para falar desse objetivo final. E a palavra é felicidade. Praticamente todo mundo concorda que o objetivo da vida é ser feliz, que viver bem e agir bem é a mesma coisa que felicidade. Pronto? Problema resolvido? Não. Calma que não é tão simples assim. E é exatamente aqui que a investigação de verdade começa. Porque, ok, todo mundo concorda com a palavra felicidade. Mas o que ela significa? Aí a coisa complica. Para uns é uma coisa, para outros é algo totalmente diferente. Então, para achar a felicidade verdadeira, Aristóteles faz o que um bom detetive faria. Ele começa a investigar os suspeitos, os principais candidatos ao posto de felicidade. A gente pode até chamar eles de os impostores. Ele vai analisar os 3 tipos de vida que a maioria das pessoas associa com ser feliz. O primeiro suspeito, e talvez o mais popular de todos, é a vida de prazer. Aquela ideia de que ser feliz é simplesmente curtir, satisfazer os desejos e buscar a gratificação o tempo todo. Bom, o Aristóteles aqui é bem direto. Ele descarta essa vida rapidinho. Ele diz que é uma vida digna de animais, não de seres humanos. Ele a considera vulgar, uma vida de escravidão aos próprios desejos. Certo, próximo candidato na lista, a vida de honra. Essa é a vida que busca a felicidade na reputação, na fama, na admiração da sociedade. É a vida de quem quer ser reconhecido e respeitado. Mas esse também não passa no teste. O problema da honra, segundo Aristóteles, é que ela é superficial demais. Ela depende mais de quem dá a honra do que de quem recebe. Não é algo que a gente realmente possui, entende? Podem tirar de nós a qualquer momento. E o sumo bem tem que ser algo nosso, algo que ninguém pode arrancar da gente. E chegamos ao terceiro e último impostor, a vida dedicada a ganhar dinheiro. A ideia de que a felicidade está em acumular riqueza e bens materiais. Para Aristóteles, essa é a mais fácil de descartar. É óbvio, ele diz, que a riqueza não é o bem que estamos procurando. Por quê? Porque dinheiro é só uma ferramenta. Ele é útil para conseguir outras coisas. Ninguém quer o dinheiro pelo dinheiro. Ou seja, ele é só um meio e não o objetivo final. Ok, então, prazer, honra, dinheiro, tudo descartado. E agora? Agora vem a virada na investigação, a pista decisiva. Aristóteles tem uma ideia genial. Ele pensa, para a gente saber o que é a felicidade para um ser humano, a gente precisa primeiro saber qual é a função de um ser humano. Assim como um bom flautista é aquele que cumpre bem sua função de tocar flauta. Então, qual é a nossa função? Bem,
Não pode ser simplesmente viver no sentido de se nutrir e crescer. Porque, né, as plantas também fazem isso, então isso não é o que nos define como únicos. E que tal a vida de percepção, de sentir o mundo? Também não serve? Outros animais também têm sentidos. Ainda não chegamos no que é exclusivamente nosso, o que nos define como seres humanos. O que sobra, então? O que só a gente tem que nos diferencia das plantas e dos animais? É a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. A função do ser humano, conclui Aristóteles, é uma atividade da alma que segue um princípio racional. Pronto, com essa peça-chave na mão, a função humana, Aristóteles finalmente consegue montar o quebra-cabeça e nos dar sua definição completa do que é a felicidade. E a resposta é essa. A felicidade é uma atividade da alma em consonância com a virtude numa vida completa. Eu sei, parece um trava-línguas de filósofo, mas calma, vamos analisar isso parte por parte que fica fácil de entender. Vamos lá. Primeiro, atividade. Felicidade não é um sentimento, não é um estado em que se está, é algo que se faz, é uma prática. Segundo, virtude. E virtude aqui significa excelência. É sobre usar a nossa razão da melhor forma possível. E terceiro, uma vida completa. Isso é fundamental. Uma andorinha só não faz verão. A felicidade é o projeto de uma vida inteira, não só um momento. Aristóteles até cita uma inscrição famosa da época para mostrar como as pessoas tendem a separar as coisas boas da vida, o que é nobre, o que é bom para a saúde e o que é prazeroso, pareciam coisas totalmente distintas. Mas para ele, a verdadeira felicidade une tudo isso. A vida de atividade virtuosa não é apenas a coisa mais nobre e melhor a se fazer. Ela também é, por sua própria natureza, a vida mais agradável de todas. O prazer não é um bônus, é uma consequência natural de viver bem. Isso nos leva a uma reflexão final. A análise de Aristóteles, feita há mais de 2000 anos, transforma a felicidade de um sentimento passageiro em um projeto de vida. A questão, então, não é como me sinto, mas sim o que estou fazendo. Se a felicidade é uma atividade, quais são as ações que estão definindo a nossa vida?